Notícia diz: pressionar funcionários de uma empresa por debaixo dos panos a praticar, apoiando-se ilegalmente no expediente do segredo de justiça, como teria feito o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com as informações do Twitter Files Brasil e dos documentos divulgados pelo Congresso americano, é por si só fundamento suficiente para o impeachment de magistrados implicados nesses atos. É possível dessa forma, Pavio? Eu vou falar uma coisa para você, Pittoli. Essa matéria aí tá pegando leve com os nossos senadores. Sabe por quê? Isso também, tá? Isso também seria motivo para o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas ele tem aqui uma lista completa de coisas pelas quais ele já poderia, ter sido empichado, como dizia o Vanessão. Lembra do Vanessão de Ji-Paraná? Várias vezes. Olha a carteira dele. Muito mais de R$20 ali. Eu vou abrir aqui. Porque eu falei, e agora é hora de ele ser empichado. Agora? Por que só agora? Já faz tempo. Já está demorando isso aí. Vamos ver por quê? Vamos, se a minha internet ela rodar aqui, baixou. E nós vamos aqui dos crimes de responsabilidade cometidos pelo Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, nós temos o crime de julgar quando suspeito. Julgar quando suspeito. Lembra o Pittoli? Deixa o Pittoli aí comigo se quisesse. Lembra, Pittoli, quando ele foi no comecinho do ano dar uma entrevista para a Globo, ele saiu da casinha? Lembro. Lembra que ele falou que a investigação apontou que tinha 3 planos contra a vida dele? Lembro. Portanto, se ele é parte interessada, se ele era uma potencial vítima, ele é suspeito para julgar segundo o Código de Processo Penal. E um juiz que julga sabendo-se suspeito, segundo a lei do impeachment, comete crime de responsabilidade. Então, desde janeiro já tem. Não é agora, e agora chegou motivo suficiente. Não. Chegou mais um motivo, senhores. E isso é para mostrar que o nosso Senado é uma... A exceção, a honrosa exceção, vou dizer aqui, de 5%. E eu falei que antes das eleições eu vou fazer aquela listinha. Falei hoje cedo na Auriverde. Vou fazer aquela listinha de quem são os deputados e senadores que merecem ser reeleitos. Porque 95% não merecem. Mas vamos lá. Então já tem. Já tinha... Quando ele foi na Globo... Alô, Globo! Ô, Galvão, tô na Globo! Ele já se mostrou que era suspeito. Ele mesmo falou que era suspeito. Não foi ninguém que contou. Foi ele mesmo que falou na Globo, Pittoli. E você sabe de uma coisa? Tem mais. Ele também comete um segundo crime de responsabilidade, que é por praticar patente desídia. Eu falei de julgar quando suspeito, e não é julgar um caso quando suspeito. Ele está julgando 1.345 casos enquanto suspeito. Ou seja, é um crime de responsabilidade que ele está repetindo 1.345 vezes. Pegou a seriedade do negócio? Não é agora, já faz tempo. É que essa mesa diretora do Senado é um bando de bunda mole corrupto. Você está falando que eles roubam, Pavinato? Não. Estou falando que eles são corruptos porque eles não atendem à legislação. E a legislação diz que é caso de impeachment quando a gente tem esse caso do julgar quando suspeito. E o Alexandre de Moraes está julgando, enquanto suspeito, 1.345 casos. Se não me falha a memória, mas é perto disso. Segundo crime de responsabilidade. O primeiro já foi um crime... O primeiro podemos considerar 1.350 crimes já de responsabilidade. Só no primeiro. Agora vamos no segundo. Patente desídia.
Vamos pegar o caso do Clezão. Só no caso do Clezão, por exemplo. Só no caso do Clezão, ele cometeu esse crime de patente desídia, que é um crime de impeachment, sabe quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes. Porque a desídia dele é patente quando ele não cumpre os dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao Código de Ética da Magistratura Nacional, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, à Lei de Execução Penal, à Constituição, ao Estatuto de Roma. Então eu tenho aqui 1.350 modalidades, 1.350 vezes ele cometeu a primeira modalidade de crime de responsabilidade e 8 vezes, só no caso do Clezão, ele cometeu o crime de responsabilidade nessa modalidade da patente desídia. Ah, mas é só isso? Não, antes fosse. Ele também comete crime de responsabilidade passível de impeachment quando ele age de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções. E para ficar em um caso só, porque tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 formas diferentes que ele comete esse crime. Mas eu vou ficar em um só. Dar entrevista sobre um caso que está em julgamento. Quem fez? Alguém contou? É uma fake news? Não, ele foi à Rede Globo dar entrevista. Ele estava com um revólver na cabeça? Não, ele foi de livre e espontânea vontade. Se é que não mandou passar aquela porcaria. Que aquilo é uma porcaria? É. Só aquilo mostra que ele não é um juiz justo. Só aquilo mostra que ele é um juiz inapto a ser ministro do STF. Então não é que agora tem elemento para impeachment. É que a mesa do Senado é uma bosta. É que ninguém vale o milho verde vencido do cocô duro do cavalo manco do bandido aposentado. Porque já tem motivo de sobra. E eu já falei aqui quase 1.400. Pavi, agora, ao mesmo tempo, né, eu aprendi com você, ainda na Jovem Pan, numa fala tua do Linha de Frente, sobre circunspecção. Que essa turma esqueceu, ou se é que um dia utilizaram dessa... Eles estão achando que é circuncisão, eu acho. Não, mas acho que é interessante, né, Pavi? Os caras nunca tiveram isso, jamais se preocuparam com isso. Né? Não. Não. Jamais não. Eu falo de... Esses que de 2010 para frente, é o fenômeno da rede social, Pitoli. São dois fenômenos. O fenômeno da rede social, e quando começou a televisionar as sessões. Entendeu? Que antes disso não tinha essa que porque é contra a lei. O juiz tem que ser circunspecto. Ele tem que ser uma pessoa fechada aos holofotes. Ele não pode dar entrevista de um caso que ele está julgando. E hoje parece briga de vedete. Parece briga de vedete. Um quer aparecer mais que o outro. Parece Big Brother. Então é um miau. Não, né, mas eu não sei. Eu lembro que eu tinha, quando começou, há 300 anos atrás. Mas a lei é a mesma, a função do juiz é a mesma, e o dever de circunspecção, ou seja, o dever de fugir aos holofotes, o dever de não ir a festas onde estarão partes por ele julgadas. Por exemplo, se o Lira é réu numa ação do Supremo, eu, ministro do Supremo, não posso ir jantar com Lira. Se uma empresa brasileira tem um caso no Supremo, Pitoli, eu, ministro do Supremo, não posso ir dar uma palestra na LIDE, que essa empresa patrocina. Não posso. Mas no Brasil perdeu-se a vergonha por completo. Agora, eu queria saber por que a Defensoria da Putaria da União não processa o ministro do Supremo.
Porque isso depõe contra o Estado. Isso macula a democracia, isso macula o judiciário. Por que ela não processa o Lide? Pavi, tem uma outra informação aqui também, ainda falando de Alexandre de Moraes, com relação à manchete é a seguinte: equipe de Moraes mandou bloquear perfis 30 vezes sem relatar qual crime. Ele também tem equipe em tudo, hein, Pitoli? Equipe em tudo. E que equipe, hein? Equipe para tudo mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, citou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação pelo menos 30 vezes para solicitar a remoção de perfis e conteúdos considerados desinformativos. O órgão é ligado ao Tribunal Superior Eleitoral, corte ainda presidida por Moraes. Moraes se utilizou dessa agência de enfrentamento à desinformação nas decisões para solicitar a exclusão de conteúdos e perfis sem que fossem indicados quais crimes teriam sido cometidos. Quem está cometendo crime é ele aqui, mais uma vez, dá para ver. Exato, e não é só ter indicado quais crimes teriam cometido. Se ele vai pedir uma cautelar, né, uma suspensão temporária para ter o devido processo legal, primeiro, ele tem que citar a parte envolvida, que é quem produziu. Não é só mandar para a empresa ali na maciota, no silêncio, porque isso que ele está fazendo é criminoso. É criminoso porque fere a LGPD. Assim, é ilegal, né? Vamos usar as palavras corretas. Né? É ilegal, é antijurídico, é antidemocrático. Por quê? Em primeiro lugar, para você tomar uma cautelar, você tem que falar com o afetado, não só com a empresa, com a plataforma. Em segundo lugar, não é só apontar qual crime teria cometido, é apontar qual crime teria cometido e por quê. Não é só pôr lá o artigo. E tal post teria violado o artigo tal do Código Penal. Não basta. O artigo 315 do Código de Processo Penal fala que numa decisão cautelar é considerada insuficientemente fundamentada uma decisão que se resume a fazer a menção dos fatos e não contrapô-los ao caso concreto e dizendo por quê. Mas aí os juristas Felipe Neto, Reinaldo Azevedo, eles não contam essa parte. Isso aí é uma decisão judicial. Decisão judicial não se discute. Vai ler Hannah Arendt. Ou já leu e está recebendo bem para falar que não sabe. Por quê? Essas decisões já são ilegais. E se consultar com esse gabinete, parece que tinha uma listinha, Pitoli, que era assim. Tem verde e amarelo? Bane. Tem foto do Bolsonaro? Vai preso. Não tem foto nem verde e amarelo? Deixa só investigado, não prende. Era uma coisa mais ou menos assim. A loucura desse negócio.